Meditar é obrar. O simples olhar fito no céu já é uma arte. Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder dialogar um pouquinho com vocês sobre a condição humana. Que tema bem genérico, né? Vamos ser um pouquinho mais específico. E hoje a gente vai falar sobre a nossa relação com a natureza, tá? Por isso que a gente, para ilustrar o entendimento aí daquilo que vamos conversar, sobre aquilo que vamos conversar hoje, né? A gente iniciou com essa frase de Alfred Musset para a gente entender algumas questões que podem nos ajudar a continuar caminhando, independente dos obstáculos que tenhamos que enfrentar nessa existência, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de existência é que a existência ela não é um fim, como muitos pensam, tá? A existência ela é um meio. Mas Roberto, como assim? O que que você está querendo dizer com isso? Calma, não sejamos tão desesperados. Bom, meus queridos, por que que a existência ela é um meio e não um fim? Porque estamos aqui caminhando, aprendendo continuamente, porque precisamos de evoluir, precisamos de nos aprimorar. É por isso que eu digo frequentemente, que nós dizemos frequentemente que o nosso caminho é sempre ida. Bom, vamos ser um pouquinho mais claro nesse sentido, para que o entendimento possa chegar até mesmo às pessoas mais simples. Nós estamos aqui na nossa existência, desde quando vemos do útero materno, nossa primeira infância, adolescência, vida adulta, maturidade, pós-maturidade, velhice. Para quê? Para ser feliz? Alguns vão responder sim. Ou já outros vão falar, não, vim para essa terra só para sofrer. É o que dizem a maior parte das pessoas que chegam até nós buscando ajuda, tá? Bom, o objetivo da existência ela é o aprimoramento, o desenvolvimento, a evolução. De que maneira nós vamos evoluir? Nós vamos evoluir aprendendo. E como que a gente aprende? Nas provas. Não necessariamente nas provas, tá? O aprendizado não acontece nas provas. Nas provas nós testamos, né, o aprendizado para ver se realmente ele foi de alguma forma engendrado na nossa consciência e principalmente se a gente sabe colocá-lo em prática. A gente aprende mesmo com as questões que temos que enfrentar, principalmente aquelas que geram sofrimento, tá? O sofrimento é o sinalizador de que algo precisa ser mudado, que algo precisa ser feito de maneira diferente do que vinha sendo feito até então. Por isso que nós dizemos que pouco vemos na natureza que seja realmente nosso. A gente esquece que nós somos também parte da natureza. Se você observar, desde o mais minúsculo aspecto, desde o mais microscópico ser, até o maior de todos, né? Até aquele que tem um tamanho maior, a gente vai perceber que todos passam pelas suas etapas de desenvolvimento e de evolução. Que são fáceis? Não. Pode ser fácil para quem está de fora, né? Porque a gente, quando olha o outro, olha as coisas, tem sempre a tendência de achar, mas com o outro é mais fácil, com o outro é mais simples. Vamos esquecer o outro um pouco e vamos olhar para si, tá? Preocupe-se sempre em olhar para si. Toda vez que você tentar olhar para o outro para justificar algo em você que não anda indo bem, pare. Pare, respire e reflita. Olha, a questão é comigo. Comigo a coisa é diferente. Comigo a coisa acontece assim. Sem se lamentar, com enfrentamento. Assim como acontece com todos os seres vivos que
existem na natureza, né? Acaso você vê alguma flor crescendo e lamentando pelo vento, pelas tempestades? Não. Mas por que que a árvore é mais forte do que eu? Por que que eu não sou igual o elefante? Lógico que não, né? Ela simplesmente enfrenta aquilo que é colocado como desafio pelo seu caminho, porque é isso que vai fortalecê-la e vai permitir que ela desabroche para aquilo que ela é por essência, para a sua beleza plena. E é exatamente o que acontece conosco. Portanto, se você está aí nesse momento em intenso sofrimento, pensando em desistir, pensando em acabar com tudo, pensando em deixar tudo de lado, pare, tá? Ainda que você esteja acamado, como muitas das pessoas que nós visitamos aqui em nosso atendimento fraterno, ainda que você esteja acamado, saiba que tudo é motivo de aprendizado, tudo é motivo de evolução, tudo é motivo de desenvolvimento. Ah, mas Roberto, para você é fácil falar, né? Não é você que está acamado. Olha, outrora eu vou contando para vocês pouco a pouco da minha história, tá? Para vocês entenderem que de alguma forma o que eu tô falando aqui eu já experimentei dentro da minha existência e de alguma forma continuo experimentando, né? Então é isso. A gente não pode imaginar que existe um caminho fácil, um caminho só de belezas, de alegrias, onde tudo será belo e pleno. Não, não funciona assim. Portanto, o que faz a diferença de uma pessoa para outra é a maneira como ela lidar com as questões que ela tem que enfrentar na vida dela. Se você observar e olhar, procurar aprender, procurar ver o lado bom de cada coisa, porque tudo tem um lado bom. Lado bom que eu digo, gente, é o que se refere, olha, no que isso pode me tornar uma pessoa melhor, né? Como muitos acamados que às vezes a gente vai visitar, eu falo, olha, pense, né? Pense enquanto quando você não era acamado, as escolhas que você fez. Aí a pessoa vem muito com si, né? Ah, mas se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, se eu não tivesse bebido tanto, se eu não tivesse fumado tanto. Não, não é isso que a gente pede para fazer, tá, gente? A gente pede para avaliar. Olha, eu errei lá, mas agora eu já não faço mais. Olha que bacana, né? Olha, eu fiz aquilo daquele jeito, mas agora eu não faço mais. Ah, não faz porque tá numa cama. Tudo bem, mas não faço mais. Não é mesmo? Então é assim, procure olhar de cada situação, procure colher de cada situação o seu devido aprendizado, porque tudo é aprendizado, tudo é ensino. E melhor do que isso, procure pôr os aprendizados em prática, tá? Por quê? Porque senão você vai ficar repetindo erros, tá? E aí é o maior problema, porque a pessoa que vive na recorrência de erros, repetindo erros, sempre fica com a sensação de que a sua vida não tá andando, que a sua vida tá parada. E como a gente já percebeu que o nosso destino é sempre ida, né? É importante a gente lembrar que tem que colocar os aprendizados em prática. Não aqui, tá? Porque falar é muito fácil. Nossa, tem gente que tem na ponta da língua todas as soluções para todos os problemas, mas na prática a coisa não funciona da mesma forma, tá? E entenda que provações, dificuldades fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Não tem como você se tornar uma pessoa forte sem antes ter experimentado as forças contrárias que precisam testar a sua força, né? Não tem como você se tornar uma pessoa sábia sem você ter passado por situações onde a sua sabedoria será testada, tá? Não tem como você ser uma pessoa próspera sem antes ter vivenciado situações onde a sua capacidade de lidar somente com aquilo que, com o mínimo, com a escassez, né, tenha sido testada. Então tudo na vida é preparação, tudo na vida é desenvolvimento, tudo na vida é evolução. E a única escolha que a gente tem é caminhar para frente, porque o destino é sempre ida. Então tem que continuar lutando, tem que continuar persistindo. Pessoas que recorrem em erros, né?
que ficam repetindo erros, que acontece muito com vícios, por exemplo. Continue lutando, tá? Continue. Fala, não, vou tentar. Cada vez que cair, olhe, acalme-se, olhe. Faça isso quantas vezes for necessário, tá bom? Se você ainda não mudou é porque não chegou a hora da sua mudança. Só não desista de mudar. Isso que cada um tem que pensar, tá? Então, gente, o caminho é esse. Lutar, persistir e conquistar. Lá na frente não existe nenhum arco-íris te esperando, tá? Com um pote cheio de ouro. Mas existe um sol e toda uma natureza repleta de infinitas possibilidades te esperando para que você enxergue e perceba tudo isso com um novo brilho em você, com um novo brilho no seu olhar.